Fala galera do primeiro ano, beleza? Professor Denis aqui e hoje vamos falar um pouco sobre projeto de vida. E nessa segunda aula desse primeiro bimestre, iremos trabalhar um pouco os conceitos de identidade e autoimagem. Lembrando pessoal que qualquer dúvida sobre esta aula ou qualquer outra aula trabalhada com vocês, é só escrever neste e-mail que está aí apresentado ou simplesmente fazer um comentário lá no Google Sala de Aula. Tranquilo? Então bora para a nossa aula. E a pergunta inicial que vai dar abertura para o nosso diálogo é: você já parou para pensar na sua identidade? E é lógico que não estamos querendo saber do seu documento de identidade, pois não iremos olhar simplesmente para as suas características físicas ou aquele número que te define como um cidadão nessa sociedade. A ideia aqui é lembrar que a identidade seria aquele conjunto de características e princípios que vão te definir como um ser atuante no seu contexto. Sempre serão aqueles valores que as pessoas vão guardar na memória quando lembrar de você. E lembrando sempre que você é especial e você é o protagonista da sua vida. Então ter sempre claro quais são esses princípios e esses valores vão te auxiliar a caminhar nesta vida durante todo esse seu processo de construção desse projeto de vida até conseguir alcançar tudo aquilo que você almeja. Lembrando sempre que esses princípios e esses valores serão aquilo que vão dar sustentação para que você se mantenha firme quando todo o ambiente mudar ou as situações mudarem ao seu entorno. Tranquilo? Lembrando, pessoal, que as características então vão ser um conjunto de qualidades e particularidades que diferem uma pessoa de outra, uma coisa de outra, traços distintos, características físicas. Só que a gente não pode assumir sempre as nossas características físicas como as nossas identidades, porque geralmente nós temos uma imagem errônea de nós mesmos. A nossa autoimagem, ela é um pouco distorcida, porque a gente não consegue definir muito bem quais são essas nossas características ou esses nossos valores e princípios que nos norteiam. E a nossa autoimagem, ela sai um pouco distorcida e isso geralmente pode causar uma série de complicações para a gente no nosso caminhar da nossa vida, porque uma autoimagem errônea, mal construída de nós mesmos, coloca dentro de nós bloqueios, amarras de situações que não vão nos permitir conhecer os caminhos corretos ou nos limitar perante algumas situações. E aí, pessoal, fica cada vez mais difícil de sair desse bloqueio mental. Tem um rapper brasileiro chamado Emicida, tem uma música, Amarelo, saiu recente com participação de Majur e Pablo Vittar, que explica ou trabalha diretamente esse conceito de identidade e como conseguirmos olhar para os lados positivos e pelas ações benéficas que vamos construindo ao longo da caminhada como a nossa identidade. E não deixar com que os medos ou os erros ou simplesmente aquela imagem errônea nos defina. Tem um trecho que é basicamente o refrão dessa música que é muito bonito. E ela diz assim: permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, melhor, figurantes, que nem deveriam estar aqui. Aqui o rapper Emicida coloca que os erros não são aqueles fatores determinantes da construção da sua identidade, e sim aqueles pontos de acertos, aqueles pontos em que te permitem pensar que você é capaz e que você é o super-herói da sua própria vida, e que você pode construir o seu caminho e desenvolver e trilhar tudo aquilo que você almeja. Pessoal, aqui uma charge da Mafalda. Vocês conhecem a Mafalda? A Mafalda é uma menina muito questionadora e aqui ela tem uma brincadeira com o desenho e a pergunta dela. Então olha só, pensando sobre esse conceito de identidade, vem-se a pergunta da Mafalda: às vezes não se sentem um tanto indefinidos?
E se a gente olhar, por exemplo, o desenho está tudo no pontilhismo, que dá uma sensação de indefinição, uma sensação de não coerência, de não singularidade. E aí, vocês já se sentiram um tanto quanto indefinidos? Ou vocês têm uma definição bem clara de quem são vocês e conseguem, por exemplo, se apresentar tranquilamente, expondo as suas características, os seus valores e os seus princípios de uma forma que sempre que alguém lembrar de você, ele vai conseguir te reconhecer exatamente como você é? Isso é algo bem difícil. Acredito que todos nós chegamos em um momento que nos deparamos com essa indefinição, seja perante o trabalho, seja perante a família, seja perante a escola, e independente da sua idade, sempre terão situações que nós nos deparamos com essa indefinição. E aí cabe aquela sustentação dos valores e dos princípios para nos mantermos seguros perante toda a situação que estiver acontecendo. E aqui, pessoal, para a gente fazer uma referência, João Cabral de Melo Neto, um poeta brasileiro que escreve Morte e Vida Severina, um poema que é regionalista, de uma beleza imensa. E aqui eu separei uma pequena animação desse livro para que vocês consigam entender um pouco da grandeza dessa história. Aqui nós vemos a presença de um retirante que vai atrás de terras melhores. E vocês, lógico, não vão ver a animação inteira porque ela ficou bem extensa, mas eu deixei selecionado para vocês o tempo em que vocês terão que ver. Então, vejam como ele se apresenta, como esse retirante se apresenta e qual a identidade dele, e vê se você consegue perceber a ideia do autor em toda a conversa contigo durante o caminhar desse curta-metragem. Tranquilo? Então agora você vai dar um pause aqui e vai assistir o curta-metragem. Bom, pessoal, então voltando à primeira atividade que vocês vão trabalhar sobre essa nossa aula de identidade e autoimagem é a ideia de um retrato falado. Sabe, pessoal, em filme de investigação policial que tem aquele perito forense, aquele cara que vai trabalhar, por exemplo, para identificar as características de um retrato falado? Só que aqui vocês não vão ter que desenhar. A ideia é que você sente, pense, se acalme como você aprendeu na primeira aula, tire um momento só para você e monte, escreva, por exemplo, qual a definição do contorno do teu rosto e do teu maxilar. E aí depois você vai escrever qual a definição das suas sobrancelhas, o corte e o tipo do seu cabelo. Como são os seus lábios, o seu nariz, os seus olhos e a sua orelha. Aqui a ideia, pessoal, é você basicamente se autodescrever. Se for necessário, se você tiver tatuagens, rugas, pintas, óculos, qualquer coisa que te defina, qualquer coisa que você ache que sirva para colocar a tua característica, imagine que você vai entregar essa definição para uma pessoa que não te conhece. Então ela vai ler todo aquele retrato que você descreveu e vai tentar te imaginar. Tudo bem? Bom, mas a atividade não termina por aqui. Então essa é uma atividade composta em duas etapas. A primeira etapa, você, aluno, estudante aqui, irá descrever um retrato falado seu. Então você irá sentar e descrever esses 4 tópicos aqui de uma forma que alguém que não te conheça consiga ler e te identificar. E num segundo momento, você vai sentar à frente de uma pessoa da sua família, pode ser seu irmão, teu tio, teu primo, não importa, um conhecido, até mesmo um amigo seu via internet, e vai pedir para que este seu amigo faça um retrato falado de você, usando essa mesma sequência que você usou. E aí no final, você lê os dois e compara e vê se teve alguma distorção de um ou de outro. Se tem distorção, eu quero que você escreva abaixo dos 2 relatos quais foram essas distorções. Caso os relatos foram bem parecidos, tudo bem, basta você anexar na plataforma e esperar aí o retorno dessa atividade. Tranquilo? Meus queridos, para que a gente possa fechar essa ideia de autoimagem e identidade e deixar para que vocês consigam fazer uma reflexão um pouco maior,
Segue aí alguns vídeos complementares que vão estar aqui abaixo na nossa postagem e não deixe de acompanhar as postagens no Google Sala de Aula. Eu preparei uma atividade bem interessante pra gente. Então, pessoal, por hoje é só. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até uma próxima.